Essa convidada está sendo alvo do governo Trump por levar ajuda a Cuba, por tentar salvar vidas e, na verdade, por dizer a verdade no Capitólio sobre o genocídio em Gaza, sobre o que a máquina de guerra está fazendo. É uma perseguição política nojenta, cínica e desleixada contra uma das americanas mais corajosas, que também é uma analista brilhante. E a gente quer ouvir a opinião dela sobre a situação em Cuba. Medea Benjamin, do Code Pink. Seja bem-vinda ao The Grey Zone. Oi, é ótimo estar aqui com dois dos meus caras favoritos. Certo, é uma honra. Eu sei que seu tempo é curto, você está ocupado. Conta pra gente. Saiu a notícia de que você e o grupo Code Pink foram intimados, junto com o podcaster Hazam Piker, por violar sanções do OFAC em Cuba. Você pode contar pra gente o que realmente está acontecendo lá? A gente ouviu isso na Fox News. E eu pensei, intimação? Uau, isso parece bem assustador. Fiquei olhando pela janela, saí um pouco, dei uma espiada pensando, será que alguém vai aparecer para me entregar uma intimação? Mas nada aconteceu. Nada mesmo. Aí uns 2 dias depois, a Jodie Evans estava procurando outra coisa na caixa de spam do e-mail. E para nossa surpresa, ela achou uma carta do Departamento do Tesouro. Você pensaria que, se eles estivessem realmente levando isso a sério, pelo menos mandariam por correio registrado. Mas não, mandaram um e-mail. E nem era uma intimação, era um pedido de informações. Mesmo assim, é um baita incômodo. Significa que a gente vai ter que contratar advogados, gastar tempo e energia, porque eles estão pedindo respostas para umas 12 categorias diferentes de perguntas. Sabe, eles perguntam coisas do tipo, quando você foi ao banheiro enquanto estava em Cuba? Tudo que você fez a cada hora do dia em que esteve lá? E não só você, acho que todo mundo. E eram 170 pessoas. Então, sei lá, umas perguntas absurdas. Eles querem saber tudo o que a gente levou para Cuba, todos os meios de transporte que usamos para chegar lá e o que fizemos enquanto estávamos em Cuba. Sabe, todo tipo de coisa ridícula. É claro que isso é uma tática de intimidação e a gente leva a sério, mas isso com certeza não vai nos impedir de fazer o trabalho que precisamos fazer, que é se opor a uma política realmente inconcebível e criminosa que está literalmente matando bebês, como a gente vê pelo dobro da taxa de mortalidade infantil. Medea, um dos principais pontos levantados contra você foi que o grupo ficou em um hotel que supostamente era proibido para americanos. Acho que vi uma troca de palavras entre você e o senador Rick Scott mais cedo, quando ele tentou tocar nesse assunto com você. Você pode esclarecer isso pra gente? Pois é uma loucura, porque, sabe, quando a gente estava planejando a viagem, não queria seguir essas regras dos Estados Unidos. Tinha hotéis muito bons, onde a gente queria ficar simples, baratos. Mas se você olha a lista do governo americano com os hotéis proibidos, tem uma porção enorme deles, e só dá para usar alguns poucos. E aí, quando a gente percebeu que talvez não tivesse transporte por causa da falta de gasolina, tivemos que escolher um que ficasse bem no centro da cidade. E foi esse que a gente escolheu. Tem que ser um hotel que pertença a uma empresa estrangeira, e nesse caso a espanhola. Embora eu possa dizer que mais recentemente os Estados Unidos apertaram o cerco contra todas essas empresas estrangeiras que estão operando em Cuba, agora parece que até esses hotéis espanhóis e de outros países vão ter que se desfazer dos investimentos que tem lá. Então, a gente ficou num hotel aprovado pelos Estados Unidos e agora parece que os pobres espanhóis vão acabar perdendo o dinheiro deles nesse negócio. Por causa das sanções secundárias. Por causa das sanções secundárias. E olha, Max e Aaron, é até irônico o Marco Rubio dizer que a gente precisa de iniciativa privada em Cuba, porque, na verdade, o período em que mais se viu iniciativa privada em Cuba foi durante os anos do Obama, quando começaram a aliviar algumas dessas sanções.
E o outro ponto é que a pressão que o governo Trump está colocando sobre Cuba agora está prejudicando muito esses negócios. Tanto empresas estrangeiras que investiram lá, quanto as locais. Tem um exemplo claro. Uma empresa canadense de mineração privada, a Sherritt International, que há 32 anos explorava níquel e cobalto em Cuba. E agora, por causa dessas novas sanções que saíram há cerca de uma semana, eles anunciaram que vão ter que sair do país. Então é isso. Tanto se fala em promover a iniciativa privada estrangeira em Cuba, mas o efeito real dessas medidas é exatamente o contrário. Olha, Cuba está aberta desde 1989. Só que não do jeito que os Estados Unidos querem. E, na verdade, é os Estados Unidos que tentam fechar o país. E eu acho que desde que a gente começou essa conversa, parece que a estratégia dos Estados Unidos é permitir uma abertura só dentro do setor privado, que começa com essas pequenas e médias empresas. E agora o Marco Rubio está tentando empurrar uma tal de ajuda que só pode ser distribuída por ONGs religiosas e direcionada para o setor privado. Não é essa basicamente a estratégia? Tentar inundar Cuba com privatização? Sim, mas mesmo assim, essa estratégia está prejudicando o setor privado. É realmente impossível. Se você é dono de um negócio e seu filho fica doente e você precisa ir para o hospital, esses hospitais são do governo e não têm remédio. Então, não dá para promover o setor privado enquanto se esgota Cuba de eletricidade, de combustível, de água bombeada, porque a água não chega onde deveria, os elevadores não funcionam, entende? Nada funciona quando se impõe esse tipo de cerco medieval, e isso inclui os negócios privados. Medea, você tem no Cuba pelo tempo, como o que você viu recentemente desse sistema e mais conhecia Cuba no passado? Eu nunca vi nada parecido. A gente tem ido muito a Cuba nos últimos 2 anos e toda vez que vai, a situação está pior. As pessoas estão cada vez mais miseráveis. Elas realmente não sabem para onde isso vai levar e há um sentimento de desespero, de falta total de esperança, que é exatamente o que essa política quer provocar. Então, meu coração fica com o povo cubano porque o verão está chegando, o calor fica insuportável. Esquece ar-condicionado. Eles nem ventilador têm mais. Tenho amigos que dizem que os filhos deles estão com dificuldade para dormir à noite. E, de novo, isso é resultado de uma política. É para que os cubanos saiam às ruas suando, com calor, sem dormir e cheios de raiva. E eles estão dizendo que isso precisa acabar. E a única forma que eles veem disso terminar é com algum tipo de invasão dos Estados Unidos, algum tipo de tomada de controle. Não que seja isso que a maioria das pessoas com quem eu conversei queira, elas só querem ver as coisas aliviarem um pouco. Querem ver uma trégua, querem que Cuba seja deixada em paz. E esse bloqueio naval? Olha, teve um navio russo. O único petroleiro que chegou a Cuba nos últimos meses foi um petroleiro russo. Mas o combustível acabou em 2 semanas. Tinha outro navio a caminho e, de repente, ele deu meia volta. Então, até essa esperança para Cuba foi frustrada. Há outros países ajudando. Os chineses estão ajudando, mandando arroz. Eles também estão ajudando com painéis solares. Estão chegando alguns carregamentos do México, da Espanha. E todos os nossos grupos de solidariedade continuam mandando materiais para lá. Mas isso é uma gota no oceano. O que Cuba precisa é poder importar petróleo. Eles precisam fazer parte do sistema financeiro internacional para poder negociar como qualquer outro país. É preciso suspender as sanções. E, infelizmente, essas sanções estão codificadas em lei. Isso aconteceu depois da derrubada do avião dos Irmãos ao Resgate, pelo qual Raul Castro acabou de ser indiciado. Depois disso, o Congresso entrou em ação e transformou as sanções em lei. Então vai ser um processo longo para conseguir revogá-las. Mas é disso que os cubanos precisam agora. Quão sérias você acha que são as ameaças de uma invasão? A Político publicou uma matéria. O Pentágono dos Estados Unidos prepara as bases para uma invasão de Cuba.
A presença da Marinha no Caribe não diminuiu, mesmo com a guerra no Irã. Eu acho que isso está acontecendo justamente por causa da guerra no Irã, por causa do fracasso de Trump em conseguir uma vitória lá, em alcançar qualquer objetivo militar. Na verdade, foi uma derrota enorme, e ele precisa de uma vitória rápida. Você acha possível que os Estados Unidos realizem algum tipo de ação militar contra Cuba? Algo parecido com o que aconteceu na Venezuela? Ou até mais agressivo? Eu acho que tem gente dentro do governo que entende que isso não seria uma vitória rápida, que ainda tem muita gente, depois de todos esses anos, que continua apoiando o governo cubano. Claro, tem muita gente que não apoia, mas ainda tem muita gente que apoia, sim. E não existe uma Delcy Rodrigues para simplesmente colocar no poder tirando uma pessoa. Esse é um governo com muitas camadas, muito mais complexo. E pode ser que existam, quer dizer, com certeza existem, planos prontos para uma invasão. Ouvi dizer que o Trump falou que não queria tropas em solo por mais de 48 horas. Mas também ouvi que eles, na verdade, querem deixar isso sangrar aos poucos, que querem esperar para ver o que acontece porque sabem que o verão vai ser bem difícil e estão pensando que, se jogarem bem as cartas, isso pode até cair por conta própria. Dizem que ainda tem mais sanções possíveis. É até difícil imaginar o que mais eles poderiam sancionar ao Queen porque já sancionaram tanta coisa. Mas olha, eu acho que pode haver uma certa preferência por simplesmente esperar para ver no que dá. Sim, e isso faz com que muitas pessoas acabem morrendo em excesso. Eu estava conversando com um amigo em comum, que foi numa missão de solidariedade para levar ajuda, e ele contou que enquanto estava no interior, teve um abscesso no dente ou na gengiva e precisou fazer uma cirurgia. Claro, em Cuba você recebe um atendimento médico de primeira, mas não tem anestesia. Então ele fez a operação sem anestesia e sentiu a dor mais intensa da vida dele. E é isso que o cubano comum está enfrentando agora. Não é uma questão, Max, de saber se as pessoas vão morrer ou não. Elas já estão morrendo por causa disso. Eu mencionei o aumento da taxa de mortalidade infantil. Cuba era um país que tinha uma taxa de mortalidade infantil mais baixa que a dos Estados Unidos, mais baixa que a de países ricos do Ocidente. E o fato de essa taxa estar dobrando agora é consequência dessas sanções. Eu conheço pessoas que não conseguem os remédios para o câncer, que não conseguem o tratamento de diabetes de que precisam. Dizem que há cerca de 60 mil pessoas que não conseguem fazer cirurgias neste momento. E muitas delas são crianças. Então, as sanções não são uma alternativa à guerra, elas são uma forma de guerra. E estão matando pessoas agora. As pessoas deveriam estar muito indignadas com essa política. Deveriam se manifestar, pressionar seus representantes no Congresso para votarem nas resoluções sobre os poderes de guerra que estão para ser votadas, uma na Câmara ainda esta semana e outra provavelmente na próxima. A gente precisa se pronunciar e dizer que isso é inaceitável. Não queremos continuar matando bebês. E também não queremos que grupos como o nosso, que levaram principalmente remédios e equipamentos médicos para hospitais pediátricos, sejam assediados, intimidados ou até punidos com sanções muito severas, só porque estamos tentando salvar vidas. E a última pergunta, a menos que o Aaron queira perguntar ou acrescentar alguma coisa, é a seguinte: por que você acha? Qual é o verdadeiro motivo de o governo Trump estar mirando o Code Pink, o Hasan Piker e outras pessoas que ele pretende atingir com esse tipo de pedido de informação e quase intimações? A minha teoria é que Cuba foi só uma desculpa conveniente para eles. Mas, na verdade, a questão é Israel. Olha, eu acho que isso tem a ver com Cuba, porque esses cubano-americanos em Miami vêm pressionando por isso há décadas. E sim, alguns deles têm conexões com Israel e muitos simpatizam com Israel e recebem dinheiro da AIPAC.
Mas, na verdade, eles têm a própria pauta deles. Gente como Maria Elvira Salazar, Carlos Giménez, Dias Balart, claro, Marco Rubio. Toda a carreira deles, especialmente os que estão no Congresso, foi construída durante a tentativa do governo de Cuba. E eles têm nos atacado o tempo todo, pressionando o Departamento do Tesouro. Eles têm pressionado várias áreas do governo, como o Departamento de Estado, para ficarem nos investigando o tempo todo. Então, eu acho que se você olhar o quanto essas pessoas são obcecadas, dá para ver que elas têm um lobby forte. E tem também uma outra conexão com Israel, porque eles aprenderam com o lobby da AIPAC. É um grupo menor, não tem tanto dinheiro, mas é bem organizado. E como a oposição, como a gente, não é financiada pelo Partido Comunista Chinês. Albert Dovgizem, o grupo que é cyber-alert, tem muito dinheiro, e não tem melhor dinheiro. Então, eles é que têm o poder. Outra coisa que a gente precisa reconhecer é que são os nossos impostos, milhões de dólares, ano após ano, que vêm sendo destinados a esses grupos em Miami. Eles fazem de tudo, desde transmitir o rádio e a TV Martí, que são bloqueados de entrar em Cuba, mas continuam recebendo dinheiro todo ano, até viajar pelo mundo tentando encontrar médicos cubanos insatisfeitos que trabalham no exterior para que contem como o governo cubano é ruim. Então essa é mais uma conexão. Assim como damos muito dinheiro para Israel, também damos muito dinheiro para esses grupos ligados a Cuba e Miami. De fato, um dos motivos pelos quais eu acho que eles começaram a receber esse fundo secreto foi depois da invasão da Baía dos Porcos. Havia um medo de retaliação, de que eles pudessem realmente realizar ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, a menos que recebessem alguma missão e voltassem a se concentrar em Cuba. Era um grupo muito extremo, um elemento perigoso. E cometeram atos extremistas e violentos em Cuba desde a invasão da Baía dos Porcos. Na verdade, José Basulto, do grupo Irmãos ao Resgate, participou da Baía dos Porcos e se envolveu em atividades violentas desde então. E eu me lembro de estar em Cuba quando explodiram um hotel e mataram um turista italiano. Eles colocaram uma bomba na lixeira do hotel, né? Lá no saguão. E claro, tem um comercial que eles explodiram. Voo 455 da Cubana. Exatamente. Mataram 73 pessoas, incluindo toda a equipe cubana de esgrima. E os responsáveis por isso viveram muito bem em Miami. Posada Carriles era um deles. Uma vez a gente fez uma ação que fazia parte da chamada Guerra ao Terror e dissemos, tem um terrorista morando em Miami. Fomos até o escritório do FBI em Miami e falamos, olha, vocês precisam fazer alguma coisa. Tem um terrorista morando aqui. A gente deu o endereço. Claro, o FBI não fez nada. Então fomos à casa dele e também fizemos um protesto em frente ao Versailles, o restaurante onde os cubano-americanos de direita costumam se reunir. E a gente foi atacado, sim. E há anos estamos reclamando desses terroristas que vivem em Miami. Mas, claro, eles são nossos terroristas, entre aspas, ou seja, os terroristas do governo dos Estados Unidos. Na verdade, o José Basulto chegou a dizer que foi treinado como terrorista nos Estados Unidos. E, durante aqueles voos que ele fazia sobre Cuba, ele chegou a dizer, a gente quer confronto. Pessoas do próprio governo americano comentaram que, um dia, os cubanos iam acabar derrubando aqueles aviões. E, claro, foi exatamente o que aconteceu. Isso mesmo. Um alerta foi enviado à AA pouco antes de tudo acontecer. E um mês antes, pelo principal especialista em Cuba do governo Clinton, Luiz Posada Carriles, morreu em casa, na cama, em Miami. O parceiro dele no crime, que explodiu o voo 455 da cubana, Orlando Bosch, foi homenageado em Miami com o Dia de Orlando Bosch. Então, como você disse, existem terroristas. Você é a nossa lutadora pela liberdade. E está sendo atacada por causa do trabalho justo que faz para salvar vidas e enfrentar a máquina de guerra. Então nós,
Agradecemos por estar aqui com a gente no Grey Zone. E eu espero, sabe, só quero garantir que todo mundo fique ciente disso para poder te apoiar. Como as pessoas podem apoiar melhor o Code Pink, já que vocês estão sendo alvo da máfia do Trump e do complexo industrial Gusano de Miami? Continuem fazendo doações para o nosso site de ajuda humanitária para Cuba, que está no nosso site oficial. Continuem também participando das viagens para Cuba, que a gente vai continuar organizando. A gente acha muito importante que as pessoas continuem indo. Há poucos dias, um grupo acabou de voltar e as pessoas disseram: essas são as pessoas mais gentis que eu já conheci na vida. Por que estamos fazendo isso com elas? Então, continuem com esse trabalho. E como eu disse, por favor, liguem para os seus representantes no Congresso e peçam para eles votarem a favor da resolução dos poderes de guerra para impedir uma invasão e o bloqueio naval que está acontecendo agora. Certo. Medea Benjamin, do Code Pink, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado. Foi ótimo conversar com você. Tchau, tchau.